Olá! Hoje, dia 10 de agosto de 2016, estamos mais um dia com uma escola interativa e hoje nós vamos falar sobre os golpes aplicados na internet, os riscos deles e como a gente pode precaver isso com o professor Christian Mendes, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele é do Departamento de Eletrônica e ele vai estar falando sobre esse assunto de lá. Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer, antes de mais nada, o convite pela equipe organizadora, Secretaria da Educação, e deixar claro para vocês que esse é um tema bem complexo, né? Eu diria assim. Então, aqui nesse curto espaço de tempo que nós teremos, vou tentar passar o máximo de informações possíveis para vocês. E só lembrando que depois nós teremos outras palestras sobre alguns outros temas derivados desse, né? Então lá eu vou transferir a minha imagem para apresentação, certo? E conforme a gente tiver algum questionamento, alguma coisa do tipo, a gente vai conversando. Vamos lá. Vamos lá, segurança na internet. Hoje o nosso foco principal são golpes aplicados na internet e riscos, né? Aqui eu sempre gosto de começar esse tema falando sobre algumas pesquisas que foram feitas no Brasil sobre o tema e já apresentando para vocês o NIC-BR, o CETIC-BR, que são órgãos do governo, não vou dizer órgãos, mas são áreas específicas do governo federal, exclusivas para o trabalho da internet, o desenvolvimento de internet no Brasil, certo? A última pesquisa que eles acabaram fazendo é essa TIC Kids Online Brasil 2014, deixando claro qual é o perfil dos nossos alunos, eu diria, o perfil dos nossos adolescentes e assim por diante. Então vamos lá, eu peguei algumas informações básicas desse relatório para apresentar para vocês. Então, esse relatório basicamente foca em crianças e adolescentes de 9 a 17 anos, deixa claro que próximo de 80% dos usuários da internet possuem perfil próprio, né? Ou seja, tem o seu perfil próprio no Facebook, no Flickr, no Instagram e outros mais, alcançando próximo de 95% de 15 a 17 anos. Ou seja, mostrando o quão importante é a gente falar sobre problemas, sobre riscos, sobre golpes na internet. Por quê? Porque esse é um perfil que eu diria que praticamente 100% está utilizando a internet e faz parte disso. Isso faz parte do seu dia a dia, né? O Facebook é a rede social mais utilizada, próximo de 80%. E algumas estatísticas tão interessantes quanto a gente tem que 81% acessam diariamente a internet, seja pelo computador da escola, em casa, celular, tablet, notebook e assim por diante. Quase 40% postam a sua localização, que é aquela ideia de você fazer um check-in no local e assim por diante. A gente já vai entender o quanto isso daí é preocupante. E 43% postam fotos na internet. Só lembrando, né, que essas fotos que são postadas, hoje você pode querer postá-las e amanhã você pode querer retirá-las da internet. Algo que na prática não é tão simples de ser feito. A gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Então esse relatório foi mais para dar essa visão geral para vocês aí em relação ao uso da internet por parte dos adolescentes no Brasil, né? O Nuke Cyber é um projeto bem interessante do Ministério Público da Bahia. Basicamente, ele é um projeto que tenta conscientizar as pessoas do uso seguro da internet, ou inclusive dos problemas que a internet pode nos gerar, pode nos causar e assim por diante. Eles têm uma definição que eu fiz questão de trazer para vocês aqui, que é o seguinte: a internet é um espaço virtual coletivo, é um espaço público. Postar uma foto em uma rede social é o mesmo que fazer a exposição de uma foto em uma praça pública movimentada. Esse conceito, ou essa frase pode ser um pouco chocante de início, mas essa é a realidade, né? Então, quando a gente fala o seguinte, mas eu só postei no meu grupo de amigos, eu só divulguei para um grupo pequeno de pessoas e assim por diante, pessoal, considere o seguinte: qualquer coisa que você fizer na internet, seja
divulgar um vídeo, divulgar uma foto, fazer um comentário sobre alguém e assim por diante, isso vai ser exposto. Ah, mas eu fui lá e solicitei a remoção ou excluí assim por diante. Sinceramente, já era. Isso vai continuar na internet disponível em locais que você não tem a menor ideia sobre isso daí, tá? Inclusive nesse mês, eu estou ministrando 2 cursos na área de segurança da informação aqui pelo TFPR, e um deles é o uso profissional da internet. E a gente foca muito nessa ideia de que qualquer coisa que você publique na internet, por mais que você minutos depois retire, ela vai continuar na internet. Por quê? Porque outras pessoas acessaram, outras pessoas já compartilharam, outras... Então, a probabilidade real de você conseguir excluir algo que você postou é muito pequena. Tá? É muito pequena. Alguns riscos. Esse termo é um pouquinho estranho. No princípio, internet não tem nada de virtual, né? Por quê? Porque a gente tem problemas, na grande maioria, comuns do nosso dia a dia, mas que através da internet isso acabou sendo amplificado, ampliado, e que muitas vezes a gente não tem a menor noção de como se resguardar em relação a isso. Então aqui eu vou citar alguns riscos que a gente tem, alguns golpes que a gente pode sofrer. Mais para frente eu vou mostrar como a gente pode se cuidar em relação a isso. Então vamos lá. O primeiro deles, ou os mais comuns, né? Tem diversos outros, mas os mais comuns estão aqui. A vazão de perfil é muito comum ocorrer caso você utilize sua senha, uma senha simples, certo? Ou compartilhe a sua senha com alguém, por algum motivo, você acaba compartilhando e assim por diante. O que acontece? As pessoas entram no seu perfil ou através da invasão da sua senha, ou simplesmente que você forneceu sua senha para algum amigo, alguma coisa do tipo, e altera o seu perfil. O que acaba acontecendo? Isso pode acarretar muito problema para você no seu dia a dia. Vamos lá. Eu acabo tendo possíveis postagens no meu perfil que não condizem com o que eu acredito, com o que eu acho e assim por diante. E a gente sabe que a partir do momento que eu postei alguma coisa, a probabilidade disso ser retirada é muito pequena. E aí vai você explicar para 200 amigos que você tem no Facebook, ou 200 contatos e assim por diante, fala assim, não fui eu, não foi bem assim, ou seja, vai te dar, no mínimo, um transtorno, tá? Para você tentar se recuperar em relação a isso. Furto de identidade. Furto de identidade é muito comum, ou seja, pessoas se fazendo passar por você, ou se fazendo passar por pessoas famosas. Quantas vezes a gente já viu por aí artistas e assim por diante informando, olha, aquele perfil em tal rede social não é meu, não sou eu que respondo por ele, alguém invadiu a minha conta, ou alguém criou um perfil, como a gente fala muito, né, um perfil fake, e assim por diante. Então, o que eu quero falar com isso? Tome muito cuidado, já indo para o próximo ponto, tome muito cuidado com os contatos que você tem na internet, tá? Os contatos que você tem nas mídias sociais e assim por diante. Por quê? A gente tem uma situação típica que no seu dia a dia, muitas vezes, você controla com quem você conversa, você controla com quem você tem contato. Nem sempre isso acontece nas mídias sociais. Por quê? Porque muita gente tem aquela situação, eu quero ter o máximo de amigos possíveis para mostrar para os outros que eu sou uma pessoa apreciada, que eu sou uma pessoa popular e assim por diante. Isso é muito comum, principalmente para os adolescentes. Tá? Eu já passei por isso, acho que a maioria já passou por isso, tem alguns passando por isso hoje. Então, o que eu quero falar? Nem sempre a pessoa com quem você está falando é ela, realmente. Ou seja, acontecem muitos casos e situações que a pessoa diz, eu sou um aluno da tua escola, faço curso tal disciplina, o curso tal ano na escola e tal, e muitas vezes você, eu acho que é aquela pessoa. Só que você não sabe se essa pessoa está mal intencionada ou não está mal intencionada. Certo? Ou, olha, eu não estudo na tua escola, mas eu sempre vejo você sair da escola em tal horário, eu acho que você é uma pessoa muito bonita, ou acho que você é uma pessoa legal, e assim por diante, eu queria ser teu amigo. Peraí, pessoa, você não conhece quem é aquela pessoa, e assim por diante. Então, acontece muito, principalmente por esse lado dos adolescentes quererem serem mais populares, ou ter uma situação mais
mostrar que tem muito contato e assim por diante, você acaba podendo se relacionar com pessoas mal intencionadas. Tá? Então isso é uma preocupação grande, por quê? Porque, de novo, você pode ser enganado, você pode sofrer situações ou passar por situações que no seu dia a dia presencialmente você não passaria, certo? Isso acontece muito, principalmente com relacionado à pornografia infantil, mas a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, tá? Disseminação de boatos. Na grande maioria das vezes, pessoal, isso é um problema muito sério que está ligado também à calúnia e difamação. Por quê? Porque isso é crime, né? Calúnia e difamação na prática é crime. Disseminação de boatos pode vir a se tornar crime caso gerem uma calúnia e difamação. Por que eu estou citando isso para vocês? Muitas situações no nosso dia a dia, você até pode pensar algo sobre uma pessoa, mas você não fala isso para ela diretamente, ou você não divulga isso. Ponto. Agora, na internet, parece que todo mundo tem voz ativa, todo mundo tem liberdade. O pessoal confunde liberdade de expressão com falta de noção do que se vai falar, certo? Ou no que se vai escrever, postar e assim por diante. Então, acontece muito da gente pensar, eu posso falar o que eu quiser, eu posso postar o que eu quiser, né? E muitas vezes nessas situações a gente tem uma disseminação de boatos muito grande. Tá? Quem de vocês nunca recebeu aquela postagem do Facebook, por exemplo, falando o seguinte: olha, uma determinada operadora, um determinado fabricante de telefonia celular vai fornecer celular gratuitamente se você enviar essa tua postagem sobre aquele fabricante para mais de 30 pessoas. Você vai ganhar um celular. Pô, eu conheço gente que divulgou para 900 pessoas e até hoje está esperando um celular. Tá? Situações como você pode divulgar uma informação, você vai divulgar uma situação, mas assim, você não sabe se aquilo realmente é verdade ou não. Tá? A última que aconteceu ontem, ou antes de ontem, se eu não estou enganado, foram em algumas mídias sociais criticando aquela cantora Cláudia Leite, informando que ela recebeu 2,5 milhões para cantar na abertura da Copa do Mundo. Aí todo mundo começou a divulgar e começou, nossa, meu Deus, que absurdo, o país passando por uma crise, e lá em 2014, iniciando a crise, lá em 2014 ela exigiu isso daí. Aí ela entrou nas suas mídias sociais e informou o seguinte: olha, não sei aonde surgiu, de quem surgiu, como surgiu isso, mas é o seguinte, eu posso comprovar que eu não ganhei R$ 1 para cantar na abertura da Copa do Mundo. Ou seja, só que nisso, até ela chegar e falar que aconteceu isso, muitas pessoas já divulgaram, já falaram e assim por diante. Inclusive, coincidentemente, uma pessoa que eu conheço aqui da universidade me informou: nossa, você viu o que aconteceu com a Cláudia Leite? Ela recebeu tanto dinheiro. Então, assim, calma, vamos ter um pouquinho de cuidado com o que a gente vai divulgar. Uma coisa é, você presenciou isso e você pode falar sobre aquilo. Isso não é boato. Agora, outra coisa é, eu não presenciei, eu ouvi, alguém me falou de algum lugar e eu vou lá e divulgo, ou vou lá e publico, vou lá e compartilho, assim por diante. É assim que surgem esses boatos e é assim que muitos problemas acabam ocorrendo. Tá? Por que eu estou falando isso para vocês? A partir do momento que eu tenho um boato que não é algo real, ou seja, não é uma informação real que eu estou divulgando, por isso que eu tenho que comprovar isso, ou no mínimo da origem da onde eu estou divulgando. Ou seja, alguém falou isso, tá? Esse alguém falou isso é o seguinte: é uma pessoa confiável, eu falo assim, é uma organização confiável, é um jornal, é uma revista, alguém que realmente publicou isso, que você pode colocar como referência? Sim, ótimo. Então, você pode divulgar aquilo ali, caso você não tenha presenciado ou caso você não tenha passado por aquilo. Caso contrário, sinceramente, dica, sugestão, não divulgue nada que você não tenha como confirmar a origem daquela informação, certo? E isso acaba causando o quê? Calúnia e difamação. Né? Boatos que são disseminados sem qualquer tipo de referência ou comprovação acaba se tornando calúnia e difamação. E como a gente sabe, calúnia e difamação é crime. Né? Calúnia e difamação é crime, a pessoa que está sendo caluniada ou difamada, ela pode facilmente abrir um processo contra você por calúnia e difamação, ou seja, você disseminou um boato que causou ou gerou difamação
para essa pessoa. E isso é muito simples, né? Isso é muito simples de acontecer, por quê? Porque você muitas vezes publica ou posta informações que não são reais, que acabam se tornando em calúnia ou difamação. E como eu disse, a pessoa que se sente caluniada, hoje ela pode entrar direto numa delegacia policial que vai informar ou direcionar quais são os trâmites que ela deve fazer em relação a isso, para que se comprove aquela calúnia de informação e que ela possa entrar na justiça contra você. Tá? Então é muito preocupante isso daí, e muitas vezes, de novo, por aquela situação. No meu dia a dia eu controlo o que eu faço, eu controlo o que eu falo. Já numa situação pela internet, o pessoal confunde muito liberdade de expressão com publicar qualquer coisa sem noção, ou divulgar qualquer coisa sem noção. Um problema muito sério que a gente está tendo também, principalmente no Brasil, é a pornografia infantil, certo? Ou pedofilia, que é crime, isso é claro, mas acontece muito por quê? Porque a gente tem situações de contato com pessoas mal intencionadas, pessoas que na grande maioria das vezes você não conhece, não fazem parte do seu dia a dia, mas começa aquela situação de uma conversa aqui, daqui a pouco uma conversa ali. Tem situações, eu já tive alunos que me falaram o seguinte: olha, Cristian, eu tenho amigos que eu nunca vi na vida, acredito que a foto da pessoa seja que ela me mandou, e eu considero como melhores amigos. Eu falo assim: olha, mas né, tem uma certa dificuldade, se você não sabe quem realmente essa pessoa é. Hoje tem muito golpe relacionado a isso, porque às vezes é um pedófilo que tem lá uma idade X, diz para você que é um aluno de quinta, sexta série, com tantos anos de idade, e se fazendo passar por um amigo, querendo ser querendo ser seu amigo, querendo ter maior contato, assim por diante, mas você não sabe quem realmente essa pessoa é. Né? Então, daqui a pouco começa a surgir aquele pedido: me manda uma foto, agora me manda uma foto de biquíni ou de sunga, e assim por diante. Ou seja, quando esse tipo de situação acontecer, pessoal, desconfie, tá? Realmente desconfie. E, de novo, você vai mandar uma foto para uma pessoa como essa, ela pode divulgar isso para qualquer lugar. Então, assim, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. De novo, além da situação da pornografia infantil, tem a situação, de novo, volta para calúnia, difamação e assim por diante. Então, uma pessoa, você postou isso ou publicou isso, seja via WhatsApp ou qualquer coisa do tipo, com uma pessoa, essa pessoa pode fazer o que quiser com essa tua foto. Lógico que ela pode ser responsabilizada por isso e deve ser responsabilizada por isso. Mas até você conseguir responsabilizar, pessoal, já causou o quê? Danos à imagem e divulgação, que é um outro item que a gente comentando ali. Então tome muito cuidado, porque, de novo, a partir do momento que você postou alguma coisa, mandou uma foto para alguém, divulgou alguma coisa, isso vai ser impactado no seu dia a dia. Tá? Você pode falar o seguinte: Cristian, mas por enquanto eu não estou procurando trabalho, eu não estou procurando estágio e tudo mais. Pessoal, saibam que hoje a maioria absoluta das empresas, elas entram nos perfis dos seus possíveis funcionários. Tá? Eu conheço diversas empresas que fazem isso para ver como é aquela pessoa de verdade. Porque uma coisa é a pessoa falar numa entrevista e outra coisa é a pessoa viver aquilo. Né? Então, tem muita gente hoje que deixa de ser contratada, seja para emprego, seja para estágio. Por quê? Porque usa suas mídias sociais para divulgar situações que, na prática, vão gerar ou causar danos à imagem dela mesma. Aí, na grande maioria das vezes, não teve uma opção do que vocês estão tendo agora de ouvir alguém falar sobre isso. Uma coisa é tua mãe, teu pai falar, outra coisa é alguém de fora que trabalha com isso e falar. Normalmente, a gente leva um pouquinho mais em consideração. Né? Os casos comuns que a gente já tem, bem conhecidos, como malware, phishing e spam, vou comentar rapidinho. Isso daqui já vem de muitos anos. Malware nada mais é do que um arquivo malicioso. Então, acontece muito da gente fazer download de vídeos, fazer download de imagens, filmes e coisas do tipo na internet, o que algum software que possa gerar problemas na sua máquina. Então, dentro desses softwares, o termo geral é malware, certo? Ele pode o quê? Pode roubar informações da tua máquina, ele pode ativar sem você saber a sua câmera. Mas eu tenho câmera no computador, no notebook e tudo mais. Ele pode ativar sem você ter a menor ideia e gravar o que está acontecendo naquele momento. Tá? Tem vários vídeos por aí, testes que são feitos e que comprovam isso,
certo? Então tome muito cuidado o que você acessa na internet, aonde você faz ouvir, onde você faz downloads de vídeos, músicas e assim por diante, porque isso sem contar com direitos autorais, né? Que a gente não está falando aqui nesse momento. Mas tome muito cuidado com essa parte, porque é muito preocupante, tá? Em relação ao phishing scam, a gente tem uma situação clara, que são aqueles e-mails que você recebe sem ter a menor ideia de quem te enviou, mas te colocando em dúvidas sobre uma situação específica. Por exemplo, muita gente recebe e-mails falando o seguinte: olha, você está em débito com uma loja Serasa. Então clique aqui, digite suas informações para você saber o seu status. Pessoal, as empresas não mandam esse tipo de e-mail, certo? Então, assim, a dica que eu dou sempre em relação a phishing nada mais é o quê? Do que pescaria. Então, fazendo uma tradução literal, pescaria. O que é essa pescaria? É um golpe que é enviado para 100 mil pessoas. Caso 1.000 pessoas acessem, quem enviou esse golpe ou quem fez esse golpe está num lucro tremendo. Ou seja, é fazer as pessoas acreditarem numa situação que não é real. Dica, pessoal, se você não está aguardando o e-mail de determinada pessoa e chegou no teu mailbox, na tua caixa de entrada, exclua, nem abra. Por quê? Porque quando você abre, pode te gerar aquela dúvida, mas será realmente? De novo, as empresas elas não te mandam e-mail para você cadastrar nada, para você informar nada via e-mail. Quando acontece alguma situação, eles te ligam, ou no máximo te mandam e-mail falando o seguinte: vem até a loja, vem até a empresa para você regularizar suas informações. Ou seja, essa situação de você ficar recebendo e-mail, se fazendo passar por determinada empresa e roubando os seus dados, isso é muito comum. Tem uma estatística da RNP, que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que comprova que o Brasil é um dos países que mais sofre com esse tipo de situação, esse tipo de golpe. Tá? Então isso é bem preocupante. E spam é aquela típica situação, aquele e-mail que na verdade não é um golpe, mas assim, é um e-mail que tem qualquer informação possível sobre qualquer coisa só para encher a sua caixa postal. De novo, eu mando spam sobre uma loja específica falando uma promoção. Se eu mandei para 1.000 pessoas 10 comprarem o meu produto, eu que enviei spam já estou no lucro, só que eu acabei atrapalhando 1.000 pessoas. Então isso é bem comum, não tem muito o que a gente fazer, a gente tem que só fazer um bom controle nosso anti-spam, mas nada além disso, certo? Vamos para frente que meu tempo está quase terminando. Aqui tem um vídeo interessante que eu vou passar para vocês. Esse vídeo, na verdade, ele tem um som, mas tudo que é conversado no som tem como se fosse uma legenda, está escrito durante o vídeo. Esse aqui é um projeto da União Europeia, tá? Em relação ao quê? Em relação à preocupação de como os adolescentes na União Europeia estão sendo tratados, ou estão tratando, desculpe, a importância da internet. Tá? Então vamos lá, é um vídeo. Como podemos ajudar os nossos filhos a navegar pela internet de forma segura e saudável? Os videojogos interativos e a internet podem ser excelentes recursos para a educação e o entretenimento das crianças. Mas demasiado tempo diante de um monitor pode ser prejudicial para o seu bem-estar. Navegar de forma segura pela internet pode ser uma grande fonte de conhecimento e uma grande ajuda para o desenvolvimento educativo infantil. Em idades precoces, recomenda-se limitar o acesso à internet só à divisão onde estão os pais, e não no seu próprio quarto, onde estão sozinhas. E também é apropriado verificar os sítios web que foram consultados, por exemplo. Na adolescência, é importante que aprendam a reconhecer por si mesmos situações de risco e que saibam como responder nestes casos. Recomenda-se que não deem informação a pessoas desconhecidas sobre a sua localização, nem disponibilizem dados pessoais ou íntimos, fotos e vídeos, mesmo quando pensam que o fazem só para os amigos. Há riscos na internet, como a fácil exposição a conteúdos impróprios,
pornografia, violência, racismo, etc. A possibilidade de estabelecer contactos com pessoas mal intencionadas, que utilizam o correio eletrónico, salas de chat e redes sociais para aceder às crianças, e inclusive o assédio comercial e o consumo ou dependência excessiva da internet. Recorde, preste atenção ao seu filho, converse com ele sobre os riscos e ofereça-lhe o seu apoio, mas sem o pressionar. Esse daqui é um dos diversos vídeos, né, que essa campanha está sendo feita pela União Europeia faz algum tempo, mas é um dos diversos vídeos para atentar as pessoas em relação à preocupação ou aos riscos em relação à internet. Tá? Vou mostrar um outro videozinho aqui para vocês. Vou tentar mandar também o som desse vídeo. Esse daqui é um projeto da Unicef, tá? O uso da internet sem vacilos. Depois vocês podem pesquisar também no YouTube, mas vai ser preparado pela equipe da organização esse vídeo para vocês aí dentro dessa básica mostra uma situação de que no nosso dia a dia não ocorreria, ou no mínimo a gente acharia estranho, mas o que é extremamente comum acontecer numa mídia social do qual você faz parte. Tá bom? Vamos lá, vou tentar transmitir para vocês aqui, mas depois eu explico para vocês um pouquinho melhor. Ô, e aí, mano? Qual que é o seu nome, velho? Bruno. E qual que é o nome da sua mãe? Caralho, que entrevista é essa? E o que você vai fazer hoje? Eu vou no cinema Cinema com quem? com a minha amiga. Você namora? Você namora? Namoro. Você tem foto dele? Tem. Posso ver? Não. Não? Invasivo isso. Deixa eu ver essas fotos. Pode ver. Mesmo? Pode. Essa menina está mostrando as fotos dela. Não é pra mostrar, ela não conhece ele. Então, você sabe que tem como limitar quem vai ver suas fotos, né? Até porque, né, temos stalkers aí. Acho que só de você prestar atenção no que você tá compartilhando já tá ótimo. Só fica ligadinho, só fica esperto. Só pensa mais uma vezinha só antes de enviar. Espero que vocês tenham conseguido ouvir esse videozinho aí. A ideia desse vídeo nada mais é do que o quê? Um rapaz numa praça fazendo o quê? Ele abordando as pessoas sem qualquer controle e falando o seguinte: olha, você poderia ser meu amigo? Você gostaria de ser meu amigo? Daí uma menina ali falou: não, peraí, mas como assim? E saiu. O outro rapaz falou assim: pode ser, mas por quê? Eu vi tua cara, achei você legal e quero ser teu amigo. Peraí, no seu dia a dia você não permite que isso aconteça. Pelo menos não deveria, né? Agora, por que na internet a gente permite? O que eu quero falar com isso? Provavelmente vocês recebem pedidos de amizade sem qualquer controle. E daí você fala: beleza, é mais um que vai ser meu amigo e vai me seguir, mas peraí, no seu dia a dia você não faria isso. Por que na internet você está fazendo? Tá? Então também é um programa bem interessante, esse Internet Sem Vacilo da Unicef. Tem vários vídeos, tá? Tem vários vídeos, eu só consegui colocar um aqui para vocês, para a gente conseguir falar um pouquinho sobre ele. Aqui é um outro vídeo que eu não vou conseguir mostrar agora para vocês, até pelo tempo, mas vai estar disponível. Foi uma reportagem feita pelo Fantástico, deixando claro que dependendo do que você coloca nas mídias sociais, do que você compartilha na internet, com quem você fala, você pode inclusive ser sequestrado. Tá? Isso daqui aconteceu alguns meses atrás, foi uma reportagem do Fantástico, bem interessante, mas ela é um pouquinho comprida e eu não vou conseguir mostrar agora para vocês. Mas deixando claro que um rapaz postou, um exemplo específico, né? Um rapaz postou diversas coisas nas mídias sociais, ele saindo de carro, indo ao lado com os amigos e tudo mais. O que os criminosos fizeram? Solicitaram a amizade dele, ele aceitou como amigo numa mídia social e ficaram acompanhando as fotos que essa pessoa postava, onde ela ia, porque ela ia lá e colocava o check-in em qual local ela estava, porque era legal, era descolada e assim por diante. E o que esses criminosos fizeram? Começaram a acompanhar a vida dessa pessoa, esse rapaz, por um tempo, e em um determinado momento foram lá sequestrar esse rapaz. Aí quando estavam negociando com a família dele, a família falou: não, a gente não tem dinheiro. Não, peraí, como que você não tem dinheiro? Eu tô vendo que o cara há meses ele vai em determinada balada,
ele usa determinado carro, ele faz determinada viagem, você vem dizer que agora você não tem dinheiro. Ou seja, pessoal, a insegurança social cresceu muito a partir do uso das mídias que a gente tem disponíveis aí. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem o controle do que a gente posta, ou a gente não tem a real noção do que a gente posta. Tá? Então vamos tomar bastante cuidado, e essa apresentação completa, esse vídeo vai ficar disponível para vocês mais tarde. Esse daqui é um outro vídeo também interessante sobre ransomware. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre esse termo. O que é o ransomware, na verdade? O ransomware, ele nada mais é do que um malware, lembrando que a gente falou um pouquinho atrás, que é um arquivo malicioso que vai entrar na tua máquina. E o que ele faz? Ele transforma os seus arquivos, os seus principais arquivos do computador, em arquivos que você não consegue mais acessar. E o que é o ransomware na prática? É um sequestro do seu computador, dos dados do seu computador. Então você, sem saber, você acessou algum site, baixou algum arquivo, né, fez download de algum arquivo. Nesse arquivo tem lá um software malicioso que simplesmente, o que ele vai fazer? Ele vai usar o termo que a gente chama aqui de criptografar os seus dados. Então ele vai transformar esses seus dados para que você não tenha mais acesso a eles. Como que você vai... Qual é a ideia do golpe? A ideia do golpe é o seguinte: quando você tentar acessar algum arquivo desses que você não tem mais acesso, por causa do software malicioso, o que ele vai fazer? Ele vai te informar na tela o seguinte: olha, deposite numa conta específica tal, tantos reais. A partir do momento que você depositar, você volta a ter acesso aos seus próprios dados. Aí é que está o problema. De novo, mas se eu depositar, resolve o meu problema? Pessoal, isso é um golpe. Então, assim, você depositar ou não depositar, você não tem para quem reclamar depois. Então, assim, você acaba ficando naquela situação de que tenha um backup, tenha uma cópia dos seus dados, do seu computador, porque todo mundo está suscetível a uma situação como essa. Ok? Vamos agora para a fase final da nossa apresentação, pelo menos do dia de hoje. Como proteger as crianças e adolescentes. Tá? Isso daqui na verdade, é um levantamento de vários relatórios que a gente tem por aí e várias sugestões. Né? Primeiro, fazer o que vocês já estão fazendo, orientar sobre os riscos do uso na internet. A gente tem um projeto grande aí que vai ser trabalhado em relação a isso também com as escolas públicas, tá? Muito provavelmente. Dicas: não esperar até que os problemas ocorram. Os alunos ou as pessoas devem ser parte da solução, ou seja, muitas vezes a gente fica naquela situação, nós como adolescentes e como alunos, ficamos, mas eu sofri, eu estou passando por uma situação como essa, será que eu conto para alguém? Conte, não acredite naquela, ou não fique com vergonha, aquela situação, mas só eu estou passando por isso, o pessoal da escola vai tirar sarro. Pessoal, não, é a tua vida. Tome muito cuidado com isso, porque a tua vida, isso pode influenciar muito no teu desenvolvimento, tá? Então, assim, teve um problema, procure pessoas envolvidas, tá? Pai, mãe, professor, tio e assim por diante, tá? Se você está desconfiado de alguma situação, fale, mantenha um diálogo aberto, tá? Por quê? Porque você precisa de ajuda, né? Na grande maioria das vezes, nós como crianças ou adolescentes pelos quais a gente passa, pelo momento pelos quais a gente passa, a gente fica com aquela dúvida: será que eu posso falar? Será que eu devo falar? Fale, converse. Ou seja, eu sempre digo para todo mundo que a principal característica ou a principal importância da escola, principalmente, para situações que muitas vezes dentro de casa você acaba não tendo a oportunidade, tá? Por falta de conhecimento da tua família ou falta de conhecimento das pessoas à tua volta e assim por diante. Por isso, logo depois do item abaixo, a importância da escola, né? As principais origens de conselhos recebidos sobre o uso seguro da internet tem 37% de parentes, alguém da família que sabe indicar, sabe auxiliar assim por diante, e quase um quarto, a gente tem 22%, do professor. Né? Então, eu sempre digo, na universidade, nós, professores, somos o apoio para o nosso aluno. Eu imagino mais ainda o professor na escola pública, tá? Mais ainda o professor na escola pública. Então, a gente, como professor, tem também que estar ciente da situação, a gente tem que ter total ou ao menos uma parte da informação real ou da dificuldade, dos problemas reais que a gente tem no dia a dia para poder auxiliar, tá? Agora, lógico, você pode pensar o seguinte: Christian, mas
então eu não vou usar nada. Não, não tem como você não usar nada. No dia de hoje você tem que estar em alguma mídia social, você tem que ter lá o teu WhatsApp, você tem que estar acessando a internet, só que assim, de forma coerente. Né? De forma coerente. Se você me perguntar, Cris, você tem um perfil no Facebook? Tenho. Mas assim, não fico postando fotos, não fico postando fotos de viagens ou fotos da minha família, assim por diante. Eu posto informações úteis para outras pessoas, certo? Então, cursos, eventos, palestras, dicas e assim por diante. Bom, é isso, pessoalmente, que eu faço, ou esse é o meu uso das mídias sociais aí, ok? Algumas dicas básicas. Como que eu posso me proteger um pouco dessas situações aí? Vamos lá. Primeiro, manter os softwares de acesso à internet atualizados, certo? O que é isso aí? Então, muitas vezes você tem na sua máquina um antivírus, você tem um firewall, o próprio browser, né, o navegador de internet, mantenha ele atualizado, mantenha o seu computador atualizado, seja Windows, seja Linux e assim por diante, certo? Para evitar problemas que possam vir a ocorrer, não abrir tudo que recebe, ou seja, tente fazer uma breve análise de novo. Se você não está esperando receber um e-mail de alguém, não está esperando receber uma ligação de alguém, sinceramente, desconsidere, tá? Desconsidere. Não acesse sites desconhecidos. Isso eu sei que é uma preocupação grande e assim, é uma dificuldade, porque muitas vezes a gente está pesquisando alguma coisa na internet, quer fazer alguma coisa, aparece um site exótico lá, você acaba muitas vezes acessando. Tome muito cuidado com isso, ao menos não coloque suas informações lá, não se cadastre num site como esse, assim por diante, que aí já é o item posterior, ou seja, não insira informações pessoais em qualquer site da internet, você não tem a informação do que ele vai fazer com aquilo, certo? Desconsidere solicitações pedindo informações pessoais, caso você não as tenha solicitado, certo? De novo, uma empresa ela não vai solicitar isso daí. O máximo que ela vai te mandar e-mail é falar, entre em contato com o nosso call center, entre em contato com a área financeira, entre em contato com a área comercial e assim por diante para regularizar suas informações, certo? E caso tenha algum problema, procure diretamente o responsável pelo auxílio. Só lembrando, tá? Por mais que a pessoa que seja sua responsável, pai, mãe, tia, tio, irmão, muitas vezes, não tem conhecimento, pessoal, hoje qualquer delegacia está apta a lhe auxiliar nisso daí. Ah, Christian, mas existem delegacias especializadas em crimes eletrônicos? Sim, só que qualquer delegacia pelo menos pode te indicar e falar o seguinte, olha, o procedimento correto que você deve seguir é esse, item 1, 2, 3, 4, 5, 6, a delegacia específica para isso é tal delegacia, ou seja, você pode ter esse tipo de suporte hoje. Tá? Inclusive no Paraná a gente tem a delegacia do Cyber, o nome é similar com o do projeto da Bahia, mas a gente tem a no Cyber aqui em Curitiba, se eu não estou enganado, em alguns outros estados, algumas outras cidades também, mas a gente tem hoje inclusive delegacias especializadas nessa área. Tá? Pessoal, eu passei um pouquinho do meu tempo aqui, tá? Esse slide aqui tem algumas informações de algumas instituições ou organizações que trabalham com foco nessa área de riscos contra golpes na internet, ou seja, basicamente conscientização das pessoas, tá? Basicamente conscientização das pessoas no uso da internet. Eu vou deixar disponível para vocês isso também, depois vocês podem pesquisar, tem os links e assim por diante. Aqui tem alguns outros links adicionais, certo? Sobre o uso seguro da internet. Pessoal, agradeço pela oportunidade e agora deixo à disposição da organização. Oi, Christian. A gente recebeu várias questões aqui e eles também pediram para você disponibilizar ali os links, né? Você tem ali nos slides, mas depois a gente vai colocar isso junto com a apresentação no site para vocês terem acesso a esses links dos vídeos que o Christian passou. Então eu vou ver algumas questões aqui que foram feitas. Uma daqui do NRE de Curitiba eu posso ser responsabilizado por um conteúdo que eu apenas compartilhei na internet? Ótima pergunta. Sim, você pode. Hoje a gente tem uma lei chamada a Lei 12737, que ela também é conhecida como Lei Carolina Dickmann, daquela atriz, que é uma lei de crimes cibernéticos, e a gente tem a outra lei que hoje é considerada o Marco Civil da Internet. Então tem pessoas hoje sendo responsabilizadas por compartilhar. Um caso bem claro sobre isso
Foi uma situação que ocorreu alguns meses, se eu não estou enganado, alguns meses atrás, do caso do estupro de uma moça, certo? Foi gravado um vídeo e esse vídeo foi compartilhado amplamente. O que a polícia está fazendo? O que a polícia fez, na verdade? A polícia foi atrás de cada pessoa que compartilhou isso daí. E essas pessoas estão tendo que responder por isso. Então, lógico, você fala, Cristian, mas peraí, aquele caso específico, só em visualizar, você já sabe que é um crime. Tudo bem, mas você até pode não, mas está ocorrendo, está gerando, né, uma calúnia, difamação, assim por diante. Sim, você por compartilhar, você pode ser responsabilizado por isso. A gente tem mais algumas questões aqui. O pessoal está perguntando, o Everton de Foz do Iguaçu, ele pergunta, existe a possibilidade de se clonar o WhatsApp? Boa pergunta. Teoricamente não. Teoricamente não. O que acontece é o seguinte, tá? Caso você tenha sido clonado o teu número, o teu chip e assim por diante, alguém vai se fazer passar por você, tá? Mas a probabilidade disso acontecer é bem pequena. De novo, tá? Eu não sei se cheguei a comentar durante a palestra, mas eu sempre falo para os meus alunos. Pessoal, você utilizando a internet ou utilizando o computador e assim por diante, você nunca vai estar 100% seguro. Ponto. Isso tem que deixar claro na tua cabeça. Numa situação como essa do WhatsApp, a probabilidade é bem pequena, mas é possível, ok? Tá certo. Tem uma questão aqui da Silvia, do CTE. Ela pergunta o seguinte: no contato direto, professor-aluno em sala de aula, que dica você daria para os professores trabalharem essas questões com os estudantes? Boa. Primeiro eu posso sugerir o seguinte, eu acredito que seja necessário, inclusive, uma melhor capacitação dos professores. Tá? Isso eu vejo em qualquer situação, não estou falando só em escolas, não estou falando só no ensino médio, só nas escolas públicas do estado, e sim dentro de universidades e assim por diante. Tá? Então, primeiro eu sugiro uma melhor capacitação, um ciclo de palestras, mini cursos e assim por diante. A partir desse momento, que os professores tendo esse contato, conhecimento um pouco maior, um pouco melhor, possam fazer essa abordagem. E essa abordagem eu diria como? É pegar situações do dia a dia, verificar situações do dia a dia que são bem comuns, né, e tentar trazer isso para a sala de aula para discutir. Lógico que não são todas as disciplinas que a gente conseguiria fazer esse link, vamos dizer, esse contato de situação do dia a dia com a própria disciplina para ser abordado. Mas eu acredito que seria uma forma, essa seria uma forma que eu abordaria. A gente tem uma questão aqui relacionada, quando você falou sobre calúnia e difamação, o pessoal da NR de Curitiba pergunta: espalhar que determinado refrigerante ou cerveja causa câncer, ou postar vídeos de supermercado sobre alimentos vencidos, se enquadra em calúnia e difamação? Ótima pergunta. Eu diria o seguinte, eu separaria em duas situações aí. Primeiro é o seguinte, você postar que o refrigerante de determinada marca causa câncer ou qualquer coisa do tipo. Se você tiver como comprovar isso, ou tiver a referência dessa informação, não seria o problema. O problema é o seguinte, eu duvido que alguém vai ter um relatório comprovando que determinado refrigerante ou determinado produto causa câncer. E aí sim, aí a empresa pode vir a te processar, ou no mínimo, por ser uma empresa grande e saber que é uma pessoa física que está gerando aquilo, né, uma pessoa como qualquer outro, eles podem solicitar que você retire aquilo da internet e assim por diante. Já uma situação como um produto com validade vencida ou estragado, é uma situação real. Isso é uma situação real e a empresa, ela simplesmente vai tentar negociar com você para que você retire aquilo da internet. Mas isso não é calúnia e difamação, por quê? Porque é uma realidade. Tem um caso bem interessante, alguns anos atrás aconteceu com um fabricante de computador. Um dos principais fabricantes hoje, inclusive, de computadores, o cliente comprou um computador e dias depois começou a dar problema. Aí o suporte técnico não atendeu
efetiva, certo? E aí o que acabou acontecendo? O cliente ficou revoltado e começou a postar na internet. Tanto que ele criou um site, eu não posso falar o nome do fabricante, mas ele criou um site, eu odeio tal fabricante. E, nossa, bombou. Esse site foi amplamente acessado e assim por diante. A empresa até tentou processar o criador desse site, mas ele falou assim, o seguinte, pode me processar. Se for para a justiça, eu comprovo tudo que eu estou falando aqui. Tanto que ele conseguiu negociar com a empresa, na verdade, forneceu um outro computador novo para ele, deu um dinheiro para ele, para que ele retirasse aquilo da internet e assim por diante. Então, assim, caso você tenha como provar, de novo, é um equipamento que você comprou, que não está funcionando, e você tem todo o registro de que a empresa não está nem aí para você. É um produto que está com a validade vencida, e assim por diante, você tem como comprovar. Ali você só está informando outras pessoas, você não está fazendo calúnia de informação, você está na situação ou como o cliente é tratado por aquela empresa. Mas você tem como comprovar isso. Outra questão aqui que foi bastante recorrente foi da relação do aluno e do professor, que grupos, Facebook, esse tipo de espaço que eles têm em troca, como que o professor pode se precaver, porque às vezes o professor utiliza um espaço pessoal dele para também fazer essas atividades com os alunos. Ou como que você poderia dizer que a gente poderia melhorar esse funcionamento, essa dinâmica? Aqui na universidade acontece muito dos professores criarem um grupo específico para determinada disciplina, tá? Ou um perfil específico no Facebook ou qualquer outra mídia social específica para aquela disciplina. Então ele acaba desvinculando efetivamente aquele perfil, aquele grupo do seu perfil pessoal, tá? E aí consegue trabalhar sem problema nenhum com as pessoas, com os alunos e assim por diante, tá? Então eu vejo mais nesse sentido, que seja feito esse desvinculamento do perfil. Até tem uma situação muito similar a isso aí. Um professor aqui na universidade, ele ministra aula de física, e aí ele sempre disponibilizava no perfil pessoal muitos materiais da disciplina. Aí o que ele acabou fazendo? Exatamente, teve essa mesma dificuldade que vocês estão citando aí, ele acabou criando um grupo específico no Facebook para aquela disciplina dele, e ali ele faz toda a situação vinculada à disciplina, mas desvinculou do seu perfil pessoal. Eu não sei se essa foi a resposta, essa foi a pergunta real. Sim, acho que respondeu, né, se enquadrou dentro das questões que o pessoal estava levantando. Daí tem mais uma questão aqui, sobre notícias que o pessoal tem sobre as falhas de segurança dos sites e espionagem sobre os dados compartilhados pelos usuários. Como que o usuário comum ele pode se proteger em relação a isso? Quem está perguntando isso é o Custódio Neto. Boa pergunta, ótima pergunta. Eu diria assim, tem algumas situações. Primeira delas, você não divulgar as suas informações em sites que não sejam confiáveis. Essa é a primeira situação. Segunda situação, está em trâmite no Congresso brasileiro uma lei que exige a salvaguarda dos dados do cidadão comum. Ou seja, tem uma lei, fora o marco civil analisada para ser efetivada, que ela diz basicamente o seguinte: toda empresa que armazenar alguma informação do cidadão comum vai ter que informar para esse cidadão o que ela está armazenando, como ela está armazenando, e vai ter que disponibilizar para ele a seguinte situação: se ele não quiser que aquela empresa armazene informação nenhuma sobre ele, ela vai ter que dar essa opção para ele, tá? Lógico que isso daí vai dar um trabalho muito grande para as empresas aqui no Brasil, mas está sendo tramitado isso no Congresso, então é possível que venha a ocorrer, tá? Mas voltando para algo mais efetivo e do nosso dia a dia aqui, eu diria basicamente: evite colocar ou se cadastrar em sites não confiáveis, tá? Esses sites não confiáveis basicamente são sites que não são extremamente conhecidos ou extremamente divulgados e assim por diante. Mesmo os sites que são extremamente divulgados, ele tem uma cláusula, quando você vai contratar um serviço ou vai se cadastrar assim por diante, ele tem uma cláusula básica que ele fala o seguinte: olha, a gente pode divulgar as informações junto aos nossos parceiros. Aí vai de você aceitar o dos sites, quando você não aceita, você não tem acesso àquele serviço.
Então a gente acaba ficando um pouco na mão dessas empresas nessa situação, tá? Mas eu diria basicamente que um Google da vida, Facebook, uma Microsoft da vida não vai ter, não vai ficar divulgando as informações de forma tão simples, fácil e rasa, eu diria, para diversos parceiros e assim por diante. Vai ter um controle maior sobre isso daí. Tá? Nos Estados Unidos, por que eu falei dessa lei no Brasil? Nos Estados Unidos, caso isso viesse a acontecer, você pode processar a empresa. Tá? Aqui no Brasil ainda isso não está tão mapeado, tão delineado. Por isso desse projeto que está sendo tramitado no governo. O pessoal tem algumas questões relativas a usar dados para fazer transações bancárias pela internet e também algumas compras, se um antivírus já seria o suficiente para assegurar a pessoa nesse tipo de atividade na internet. Boa pergunta. Sobre a Internet Banking, basicamente, a gente vai comentar, se eu não estou enganado, no próximo ciclo de palestra na parte relacionada à privacidade. Tá? Internet Banking, pessoal, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu uso amplamente, mas eu falo o seguinte: se você tem dúvida, não use. Eu falo, se você tem dúvida, não use. Por quê? Porque a quantidade de roubo de informações relacionadas à Internet Banking é muito grande. Tá? Golpes, efetivamente, com o Internet Banking é muito grande. Então, eu digo o seguinte: se você tem no teu smartphone um aplicativo, se você tem antivírus, firewall no seu computador, assim por diante, que tem um controle, você sabe que você não acessa sites obscuros ou exóticos, você não fica instalando qualquer programinha no teu computador, assim por diante, você tem um certo controle nesse teu ambiente de acesso. Tá? Mas mesmo assim você tem que analisar situações. Por exemplo, Internet Banking, se eu for acessar via uma página web, eu tenho que ver aquele cadeadinho no canto superior direito, porque aquele cadeadinho é o certificado que comprova que aquele site é quem diz ser. Ou seja, quando a gente vê lá o HTTPS lá em cima com o cadeadinho, se eu clicar ali, ele vai mostrar o quê? Um certificado do banco, seja do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e assim por diante. Então eu diria o seguinte: tem várias características relacionadas, tá, a te provar ou comprovar que aquele site é o oficial e é seguro. Tá? Mas a gente vai comentar isso provavelmente na próxima palestra, ou nesse ciclo de palestras aí. Em relação ao antivírus, se só ele é confiável ou já atenderia nossa demanda, eu diria assim: antivírus é o mínimo do mínimo que a gente tem que ter no nosso computador. Tá? Junto com o teu antivírus, hoje em dia já tem, o que a gente fala por aí é o seguinte: hoje em dia tem muitas soluções endpoint. O que é isso? Né? O que é esse termo? Endpoint é o quê? Solução para o usuário final. Então a solução para o usuário final hoje, pelos grandes fabricantes, já não é mais simplesmente um antivírus. É um antivírus, é um anti-spam, é um anti-malware. Por quê? Porque às vezes o vírus tem uma característica, o malware, que é um arquivo que você sabe, tem outra característica, ele tem um analisador de conteúdo na web. Então, dependendo do site, você olha assim: mas esse site eu acho que é inofensivo. A própria aplicação que roda no teu computador, ela informa o seguinte: olha, tem muitos sites, eu tenho uma aplicação aqui simplesinha no meu computador, mas ele já me informa o seguinte: olha, a aplicação que você, o site que você está tentando acessar foi informado por diversos usuários pelo mundo que é um site malicioso. Então, o que acontece? Você já nem acessa mais. Então, eu diria assim: o antivírus ele é o passo inicial, mas as soluções de segurança endpoint para o usuário final, que a maioria hoje dos grandes fabricantes provê, de novo, antivírus, anti-spam, anti-malware, filtro de conteúdo web, aí sim é um conjunto mais eficiente. Analisar, chegaram muitas questões, o pessoal está bastante participativo, está muito interessado assim, sobre esse assunto, mas como o professor disse, essa é só a primeira etapa do nosso ciclo de escolas interativas sobre essas atividades na internet, e daí a gente gostaria que o professor finalizasse. Nós agradecemos a participação de todos e depois vai estar disponível esse vídeo no nosso site da Escola Interativa. Beleza, perfeito. Pessoal, obrigado pela oportunidade aí. Eu digo sempre que
e a função da universidade ou do professor, independente de onde ele estiver localizado, é propagar um pouquinho de conhecimento. Então, se eu puder ajudar um pouquinho que seja algumas pessoas aí ou cada um de vocês, eu já fico extremamente feliz e contente, tá? Em relação a essas novas perguntas e assim por diante, até uma sugestão, me mandem, me encaminhem, que eu vou tentar responder no próximo vídeo, se possível, tá? Ou a gente vai pensar aí alguma forma como fazer isso daí. A próxima apresentação, a equipe da coordenação do evento vai divulgar para vocês, mas se eu não estou enganado, o tema é privacidade, né? E já tem alguns assuntos bem interessantes aí para a gente tratar. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tá certo, nós agradecemos a presença do professor Christian, e para você ter acesso a essa e a outras escolas interativas, entre no nosso site do portal Dia a Dia e clique na aba Gestão. Lá você vai ver o ícone da escola interativa e daí você pode ter acesso também a algumas informações do professor e depois aos links que nós vamos disponibilizar dessa escola interativa. Muito obrigada e eu desejo um bom dia a todos.